partir do versículo 6, palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor amado, que o nosso coração agora seja movido pelo Espírito Senhor a entendermos a sua palavra santa. Fale conosco, rogamos que abras a compreensão deste mandamento que estamos estudando, Senhor, o 7º mandamento, e aplique a nossa alma para a nossa pureza, para a nossa santificação, e para que nós possamos glorificar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa vida, e em relação ao nosso próximo, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, hoje vocês têm no programa de culto de vocês, no ponto 8, a parte aí, a pergunta do catecismo que nós vamos estudar hoje, que é a pergunta de número 124 do Catecismo Ortodoxo. E eu quero, então, convidar vocês a lerem, a observarem comigo. Nós vamos tratar desses pontos hoje aqui. Não sei se eu vou conseguir ler todos os textos que nós temos para ler, meus irmãos, nessas referências, mas se eu não conseguir ler, eu sempre peço para vocês lerem depois, tá bom? Então, irmãos, hoje é o segundo estudo. Os irmãos podem ver aí que eu até coloquei como a parte 2 do estudo do 7º mandamento. Hoje é o segundo estudo, então. No primeiro estudo, quero só relembrar vocês que nós temos aqui o 7º mandamento, que está no versículo 18. Não adulterarás. Nós vemos aqui na pergunta 124, quando ele diz assim, o que Deus exige de nós no 7º mandamento, aí diz que Deus condena toda impureza sexual e, portanto, nós devemos detestá-la completamente e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Semana passada não, na semana do estudo que nós fizemos, nós observamos aqui, meus irmãos, que existe uma maneira de encarar a questão sexual do mundo, do homem sem Deus. E este mandamento aqui, ele está
fazendo com que nós voltemos àquilo que Deus deseja com relação a esta área da nossa vida, que é a pureza sexual. E como é que o mundo ele vê isso? Ora, vocês lembram bem que vocês conhecem a Bíblia e nós procuramos mostrar aqui que Deus criou o homem e mulher, conforme a sua imagem, e os casou no jardim do Éden, né? Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, criou a mulher e trouxe a mulher a Adão para que então eles vivessem juntos como marido e mulher, como uma só carne, como o próprio Adão fala, e fica muito feliz. A mulher auxiliadora idônea, ou seja, Deus criou o homem e mulher para se auxiliarem, para se apoiarem um ao outro. Mas o que que nós vimos? O que começou a acontecer logo com a família de Caim, não muito tempo depois? Caim era um homem ímpio, que se afastou de Deus, abandonou Deus totalmente, criou uma cidade, e essa cidade teve um Lameque, e o Lameque começou ali, o primeiro registro bíblico sobre a bigamia. Ele escolheu 2 mulheres para se casar. Então, ali já começa a deturpação. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 que, como os homens deixaram o conhecimento de Deus, eles foram se degradando moralmente, inclusive nessa área sexual. Então, nós temos, irmãos, que o mundo ele foi se tornando impuro e foi modificando o casamento, a monogamia, a pureza no casamento, e se tornou, então, essa devassidão que é o mundo. Houve uma deturpação, até chegarmos a coisas, a aberrações sexuais, como se vê ao longo da história e como se vê mesmo no nosso dia, no nosso tempo. Isso aqui é um braço dessa deturpação. Mas nós vimos também no estudo anterior que existe um braço religioso da deturpação. Quando por algum motivo as pessoas elas começam a pensar que isso está errado e começam a buscar a Deus, e então vão a Deus e tentam viver uma vida santa, só que elas vão pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias justiças, pela sua própria força e obras. É a religião das obras que existe no mundo. Então, no mundo também existe a religião das obras, que é também o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, o legalismo, a hipocrisia. Mas Jesus teve uma experiência com isso, o texto sagrado nos conta lá em João capítulo 8, eu li com vocês também, em relação à questão sexual dessa gente religiosa hipócrita, quando eles trouxeram a mulher adúltera e disseram assim, a lei de Moisés ela deve ser apedrejada, o que dizes sobre isso? E Jesus, então, finalmente respondeu, aquele que não tem pecado, seja o que atire a pedra, né? E ninguém atirou a pedra. Por quê? Porque eles perceberam ali com aquela palavra de Jesus que eles eram adúlteros, pior talvez do que aquela mulher, só que no coração eles talvez tivessem desejos no coração piores do que o pecado que ela chegou a cometer, e mesmo que não sejam piores, mas eles eram adúlteros no coração. E, portanto, irmãos, eu disse para vocês que a religião legalista, ela acusa e ela encobre. Não sei se vocês lembram, mas eu procurei enfatizar isso no último estudo. Ela acusa os outros, mas ela encobre o pecado em si. Ela acusa os outros de adultério, mas encobre o próprio adultério. Esse tipo de legalismo, de hipocrisia, as igrejas estão cheias disso. As religiões estão cheias disso. O cristianismo, muitas vezes que nós observamos nesse nosso mundo, está cheio desse tipo de coisa, ou seja, de uma hipocrisia na área da sexualidade. Mas então, no mesmo texto, eu procurei mostrar para vocês que Jesus Cristo chegou com a mulher e disse para ela assim, ninguém te condenou, mulher? E ela disse, não, Senhor. E o que ele falou? Eu também não te condeno. Ou seja, ali Jesus ofereceu perdão. Então, qual é a solução para a devassidão sexual? Não é o que o mundo apresenta, que o mundo apresenta a religião do prazer, dizendo assim, se entreguem mesmo ao prazer sexual. Isso aí vai degradando e vai destruindo a vida das pessoas, como é a nossa sociedade. Também não é a religiosidade falsa, porque ela só encobre o problema, acusa os outros e encobre em si mesmo. E torna-se assim uma religião de opressão, de hipocrisia, de mentira. Qual é a solução, então?
A solução é o perdão que vem no Senhor Jesus. Jesus perdoa a mulher adúltera. Jesus perdoa. Jesus disse que prostitutas vão entrar no reino dos céus, enquanto muita gente que se acha justa não entrará. Por quê? Porque ele traz o perdão, traz a misericórdia, traz a graça, porque nós todos não somos salvos nem desse pecado, nem de nenhum outro pecado, ou nos entregando a ele, ou tentando nos livrar por nossas próprias forças, mas nós somos salvos por Deus em Cristo Jesus, seu Filho. Então, a primeira coisa que ele faz é perdoar aquela mulher. E a segunda coisa que ele faz, você lembra que ele diz? Então, vai e não peques mais. Então, ele liberta aquela mulher pelo seu amor, pela sua graça. Eu disse para vocês aqui naquele dia que a solução é o evangelho, é o perdão, é a graça, é uma troca de amores, né? A pessoa que idolatra o sexo, como tem gente que idolatra o dinheiro, idolatra a família, mas a pessoa agora entende que o sexo é uma bênção, mas dentro daquilo que Deus criou. E não é para ser um Deus e nem dominar a pessoa, mas que agora ela vive em todas as áreas da sua vida, inclusive nessa área sexual, para a glória de Deus, por amor a Deus. O prazer e a alegria dela não é meramente a sexualidade em si, como não vai ser o dinheiro, como não vai ser nada, mas a alegria dela, o amor dela vai ser Deus. Isso vai, se eu puder usar assim essa expressão, isso vai queimando, destruindo todo aquele desejo ímpio, impuro, que degrada a humanidade e que o religioso ele não vence porque ele é um hipócrita, porque ele só tem lei, moralismo, mas ele é um mentiroso. Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Eu quero dizer para vocês com isso que o evangelho é que pode nos levar a nós exatamente obedecermos esse mandamento. Esse mandamento ele não é possível obedecer, nós não conseguimos obedecer pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus. E um outro ponto que eu quero dizer para vocês, que até citei aquele dia também, quando Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e aí ele fala, entoando salmos, louvando a Deus com graça no coração, ou seja, ele está falando ali de dois domínios, o domínio do vinho e o domínio do Espírito. Ele está fazendo uma comparação, está dizendo assim, os dois dominam, só que um domina para a dissolução, para a destruição, que é o vinho. Não é que o vinho em si seja o problema, mas e Paulo fala lá, a embriaguez, ou seja, quando o vinho domina, quando o vinho se torna um ídolo, a mesma coisa a sexualidade. Não é o sexo em si que é o problema, mas quando ele se torna um dominador pelos vícios, é o vício. E o vício é a idolatria, que a pessoa passa a servir ou a substância, ou o prazer, ou o bem material, ou até a família. Mas Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, nos enche, é exatamente isso, nos enche com o amor de Deus, nos enche com a verdade, nos enche com a palavra, nos faz gratos a Deus e nos faz, então, amá-lo e servi-lo. Além daquilo que Paulo está também dizendo, como ele vai falar mais adiante um pouquinho, aliás, quando ele fala na outra carta em Gálatas, quando ele diz, não andai em espírito e não satisfareis o desejo da carne, ou seja, ele está falando do poder do Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito Santo para vencer as mais graves corrupções da nossa alma, irmãos. Por isso que nós observamos que homens devassos, homens promíscuos, passam a viver uma vida casta quando se convertem. É uma luta, evidentemente, que eles têm, mas é o poder do Espírito Santo que lhes dá a vitória, que opera na vida deles. Homens e mulheres são transformados em castos, impuros, pelo poder do Espírito Santo, pela graça, pelo amor de Deus. Então, é isso que a Bíblia fala, uma mudança interna, de amor a Deus. A pessoa passa a amar a Deus mais que ao sexo, mais que ao dinheiro, mais que todos os ídolos que antigamente ela vivia, ela amava, ela servia. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Por isso eu sempre digo para vocês, nós temos que ir à cruz de Jesus todos os dias, meditar no amor de Deus, meditar na graça de Deus, conhecer o nosso Deus, e nós vamos amá-lo, e na medida que nós o amarmos, nós vamos vendo como os ídolos são vãos, são fracos, não podem nos ajudar, não podem, enfim, fazer nada por nós. Então, essa foi a aula passada. Hoje eu quero meditar com vocês, então, aqui, já propriamente no mandamento. Porque eu quero entrar no mandamento nesse contexto, né?
do Evangelho de Jesus, senão a gente vai ser mais um legalista, apresentando regras morais. E Deus nos livre disso. Isso não adianta nada. Mas veja, o que o catecismo está colocando aqui? O que Deus exige de nós no 7º mandamento? Essa é uma pergunta que trata da qual é a vontade de Deus quando ele diz assim, no 7º mandamento, não adulterarás. Aí nós temos então a resposta. Deus condena toda impureza sexual. Primeira coisa que ele diz. Aí depois ele diz, portanto, nós devemos detestá-la completamente. Segunda coisa. E terceira coisa, e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados, quer sejamos solteiros. Vocês percebem que tem 3 afirmações aqui. Tem uma afirmação que é básica e tem 2 afirmações que vêm depois do portanto, mostrando que elas dependem dessa afirmação, né? Então, qual é a primeira afirmação? O que Deus exige de nós no 7º mandamento. E diz assim, então, a primeira afirmação. Deus condena toda impureza sexual. Então, veja, irmãos, aqui, Deus, nosso Senhor, ele condena isso. Ele diz que isso é mal, que não é certo a bigamia, que não é certo a prostituição, que não é certo a devassidão de uma maneira geral, que nada disso é certo porque isso é impuro. Ele não criou a sexualidade para isso. Ele criou homem e mulher e deu a homem e mulher o dom da sexualidade para que eles expressem o amor dentro do casamento. É isso que Deus criou. Então, tudo que sai disso é o que, irmãos? Impureza, degradação e desagrada a Ele, ofende a Deus. Deus diz aqui, isso é mal, eu odeio isso, eu detesto isso. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o adultério, Deus odeia toda impureza, Deus odeia todas essas coisas, que são degradações, que são impurezas da sexualidade, que é tornar a sexualidade um objeto em si, e não um objeto de adoração em si, e não um meio de glorificar Deus dentro do casamento. Observe, irmãos, então, que esse é o ponto. Eu só queria também dizer mais uma coisa aqui. A sexualidade, ela tem uma natureza santa e pura na presença de Deus, porque ela une homem e mulher, ela é para expressar a alegria da unidade do casal, e também ela é para a procriação. Para que, é aquilo que, sabe a bênção de Deus lá no Gênesis? Crescer e multiplicar. Ali é uma bênção. É Deus abençoando. Como ele também fala para os animais, né? Cresçam e se multipliquem. Então, o crescimento, a multiplicação, a descendência, ela é uma bênção da parte de Deus. É uma bênção. Ora, é isso. A sexualidade é um meio para que essa bênção aconteça. Então, a sexualidade é linda, é maravilhosa, é uma bênção de Deus. Nós temos que entender bem, porque eu estou enfatizando isso, porque existe também uma coisa do religioso legalista que vê a sexualidade em si como algo imundo e sujo. E não é, meus irmãos. É de Deus, é a bênção de Deus. Agora, o que Deus diz que é impuro, que é imundo, que é depravação, é quando sai do casamento para qualquer outro tipo de prática sexual, que não é mais a sexualidade que ele criou, mas é o uso da sexualidade como ídolo para gerar prazer, mas que não é mais para a alegria do casal, não é mais para a expressão de amor, da unidade deles, não é mais para a procriação. É para o prazer puro e simples. Aí entra a prostituição, aí entra a bigamia. Para que um homem quer ter 2 mulheres? Aí entra a poligamia, aí entra as deturpações, a homossexualidade e deturpações que envolvem, até citei no último estudo, e a Bíblia trata também disso, sexualidade até com animais. São aberrações que vão acontecendo, irmãos, e que aconteciam nos pagãos, e quando vem para o meio do povo de Deus, Deus diz assim, isso aqui
Isso está lá em Levítico, capítulo 18. Isso aqui vocês não vão fazer, isso aqui vocês não vão praticar. Vocês são agora puros, porque isso é impuro, porque isso é mudar a natureza da sexualidade para algo sujo, que ela em si não é, e que vai degradar vocês, que vai tornar vocês objetos uns dos outros. Porque é isso que faz a sexualidade ilícita. Ela torna o corpo das pessoas como objeto de prazer, como um objeto mesmo, que eu não tenho uma relação de humanidade, né? E eu quero colocar aqui uma coisa para vocês, irmãos. O que é a prostituição, se não a degradação tão terrível da mulher como objeto? É isso que faz a sexualidade ilícita. A pessoa se deixa usar e a pessoa usa o outro. Fora de um compromisso do casamento, fora do amor conjugal, é isso. É objetivo. É fazer com que o outro se torne um objeto. Vou dizer a palavra aqui que acabei não conseguindo, mas é isso que eu quero dizer. É fazer com que a pessoa se torne um objeto seu e não alguém a ser amado. Isso é, então, a degradação. Então, desonra a Deus, que não criou para isso, e desonra o próximo. Veja que sempre é a questão, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Ou não amar a Deus e não amar ao próximo. Quero colocar isso para meus irmãos. Bom, meus irmãos, se Deus odeia esse tipo de coisa, o quem ama a Deus vai também detestar, por amor a Deus. Vai observar que a sexualidade, como Deus criou, é maravilhosa, é boa, é bela, é uma bênção. Mas a sexualidade fora do que Deus criou é o quê? É detestável, porque desonra a Deus e porque destrói a vida nossa e do próximo, nos tornando objetos e não pessoas amadas. Então a pessoa vai observar que isso ofende ao seu amor, que é a Deus, que isso desagrada a Deus, e ela vai, por esse amor e por esse conhecimento que ela tem de Deus, ela vai ver que aquilo é sujo, irmãos. Quando você anda pela rua e você encontra alguma coisa imunda, você desvia. Você sabe que aquilo não é bonito e belo, é algo imundo. Então, a pessoa vai começar a detestar todo tipo de deturpação da sexualidade que Deus criou como algo detestável, imundo e sujo, porque ofende a Ele e porque nos torna objetos. É sujo, é imundo, é detestável, não é belo. Não é belo, não é para a glória de Deus, não expressa o amor, a graça, a misericórdia, não expressa aquilo que Deus, quando Deus olhou para o homem, diz, não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, e criou a mulher com a sexualidade feminina, para completar a ele que tinha sexualidade masculina. Então, nós temos aqui a beleza, mas quando sai disso, quando se torna apenas o prazer pelo prazer, ofende a Deus, e degrada o próximo, então a pessoa, por amor a Deus, quando ela tem consciência disso, por amor ao Senhor, ela tem consciência, então, de que aquilo é detestável. Porque o seu amor detesta, e o seu amor é Deus, ela passa a detestar também. Então, o que ela vai amar? A segunda questão aqui, e veja, o que eu disse para vocês, né? Esse, portanto, mostra que os dois últimos pontos, eles dependem do primeiro ponto, ou seja, que Deus detesta. Então, porque Deus detesta, nós devemos detestá-la, e diz aqui, completamente. Diz aqui, olha, não vamos encobrir nada em relação a isso que Deus detesta, como se pudéssemos de alguma forma, uma parte disso aceitar, porque não, é detestável completamente. Né? Quero destacar aqui essa palavra também, completamente. Mas aí, em segundo lugar, vem o que Deus ama. Meus queridos irmãos, Deus, ele nos criou
para isso aqui do último ponto. Leiam comigo. E devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Homens e mulheres devem, portanto, em relação à questão da sexualidade, viver uma vida, 2 pontos aqui, uma vida decente e uma vida casta. Uma vida decente e uma vida casta. Quer sejamos casados ou solteiros. O que é uma vida decente e uma vida casta? Uma vida decente é uma vida casta, é o contrário da impureza. Castidade, nesse sentido, a decência nesse sentido, é contrário de tudo aquilo que é impuro. Portanto, tem um lado negativo, mas o lado negativo não é o mais importante, mas o lado positivo. Mas vamos falar primeiro do lado negativo, dessa vida decente e casta. Significa que eu direi não à impureza. Eu direi não a tudo aquilo que foge ao padrão que Deus criou para a sexualidade. Então, Deus criou homem e mulher. E Deus os criou um para o outro, mas Deus criou para o casamento monogâmico. Um homem e uma mulher. E Deus os casou no jardim do Éden. E Deus disse a eles: cresçam e multipliquem. E quando Adão viu a mulher, que ele não fez isso com nenhum animal, você lembra qual é o texto lá, né, de Gênesis 2, que Adão vem e dá nome a todos os animais. E aquele nome dos animais, nós podemos entender que é o nome que qualifica o animal, que dá qualidades ao animal. Então, ele olhava para os animais e via que nenhum animal correspondia a ele. Mas quando ele olhou para a mulher não é um animal. A mulher é uma ajudadora e o quê? Idônea. Essa palavra ajudadora quer dizer socorrista. E idônea quer dizer tal qual Adão, ou seja, tão ser humano como Adão. Não um animal. Um animalzinho é uma coisa bonita, criação de Deus, mas é um animal, não é a imagem de Deus. Mas o ser humano, homem e mulher, está numa categoria acima de animais, são seres humanos. E quando Adão olhou para a mulher, Deus disse, com alegria, ele disse com alegria: esta é osso dos meus ossos, olha, tirada de mim, é um homem, não é um homem, né, no sentido de masculino, mas homem no sentido da humanidade, é ser humano, é a imagem de Deus também, é tão valiosa quanto o homem, não tem diferença nenhuma entre eles, nenhum é menor que o outro. E ele se alegrou, e ele a recebeu com amor. Então, tudo que deturpa isso, irmãos, tudo que tira isso, tira dessa monogamia, dessa alegria, desse prazer de estar junto, e deturpa, eu devo dizer, não, é o lado negativo. Não a bigamia, não a poligamia, não a fornicação, não a prostituição, não a pornografia, não as demais deturpações, não a homossexualidade, não a todas essas coisas. Tudo isso veio da deturpação daquilo que Deus criou. Isso há nos homens? Há isso na natureza entranhada? Há pessoas que têm tendência para um tipo de deturpação e não para outra? Tudo isso está na natureza e tudo isso está nas pessoas. Mas tudo isso, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, Ele está dizendo para nós. Você vai dizer não para tudo que deturpa, não para tudo que é pecado. Não é aquilo que eu criei. Alguém pode dizer assim, mas isso faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza no estado da queda. Irmãos, isso é verdade. Mas isso é impuro diante de Deus. E no Evangelho vem a libertação. E, portanto, o lado negativo da decência e da castidade, da pureza, é dizer o quê? Não a essas coisas. É dizer, eu não praticarei isso.
Eu não farei isso. Agora, não é somente um lado negativo, mas o lado positivo. E o lado positivo é o que mais se expressa aqui, e eu acredito que nós podemos dizer, quando diz assim, quer sejamos casados ou solteiros. Né? Essas coisas estão entrelaçadas aqui, mas o lado positivo, eu entendo, está mais exatamente nessa expressão, quer sejamos casados ou solteiros. Por quê? Existe uma diferença, meus irmãos. Existe uma diferença em relação ao casado e em relação ao solteiro, na questão da sexualidade. Que diferença é essa? Bom, Deus, ele nos criou seres sexuais. Nós temos a nossa sexualidade. Essa sexualidade, é isso que eu estou procurando mostrar para vocês, na nossa natureza foi deturpada depois da queda. Então nós temos muitos problemas com isso. Como com todas as áreas. Tem problema com dinheiro, problema com bem material, problema com estudo, problema com tudo. O pecado deturpou tudo. E qual é a deturpação? É fazer dessas coisas ídolos. Então eu digo não para isso, lado negativo. E eu digo, a sexualidade não vai me dominar como ídolo. Agora, eu vou servir a Deus e vou adorar a Deus com a minha sexualidade, só que isso existe de maneira diferente em relação ao casado e em relação ao solteiro. Então, permita eu colocar as coisas da seguinte maneira. A Bíblia diz que Deus criou o casamento. Mas a Bíblia também fala que existe, ou, eu vou colocar assim, ou o estado de casado e o estado de solteiro. Mas existe também uma espécie, irmãos, de chamado para ser casado e de chamado para ser solteiro. Então, há pessoas que elas estão solteiras, mas que Deus as chamou para o casamento e elas vão casar. Existe a questão do chamado e a questão da providência, que tudo ali Deus, que domina todas as coisas, que organiza todas as coisas, ele organiza a nossa vida para que, então, aquela vontade dele se cumpra. Então, tem pessoas que não são para ficar solteiras. E tem pessoas que não são para casar. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas só quero colocar isso para os irmãos. Tá? Há pessoas que, então, elas têm um chamado ou outro chamado. Mas tanto numa situação como noutra, elas devem glorificar Deus na sua sexualidade. E como eu também quis dizer, existe o estado de solteiro e o estado de casado, ou seja, aquela pessoa que se casará na providência de Deus, ninguém nasce casado, então ela é solteira, e ela fica solteira um período de sua vida, até então que ela se case. Seja numa circunstância, seja noutra, a vida decente e a vida casta vai ser aplicada a esses chamados e a esses estados correspondentes. Então, o solteiro, ele tratará a sexualidade de uma maneira. O casado tratará de uma maneira correspondente à vida de casado. Mas ambos terão a pureza. Nenhum vai ser, isso é um ponto importante também, nenhum vai ser mais puro do que o outro num estado ou no outro. Ou seja, um solteiro não vai ser mais puro que o casado. E nem vice-versa. O casado não vai ser mais puro que o solteiro. Entende, irmãos? É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, essa pureza, vocês percebem aqui que a castidade e a decência, elas estão nos dois estados. Vamos ler aqui, como está no texto? E devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Ou seja, qualquer tradição religiosa, e isso existe nas tradições religiosas que valorizam, por exemplo, o solteiro, e dizem que o solteiro é mais puro do que o casado, né? E existem tradições religiosas que vão dizer que o casado é mais puro que o solteiro. Isso não tem nada a ver. O ponto é que a pureza
deve estar em ambos os estados ou em ambos os chamados, em ambas as situações, só que elas são diferentes. Evidentemente que um solteiro deve guardar-se puro na sua sexualidade. E um casado deve exercer a sua sexualidade em pureza dentro do casamento. Estou colocando melhor, meus irmãos. Um solteiro não pratica a sexualidade que é do casado. Ele vive uma vida de pureza, de continência, de santidade. O casado praticará a sexualidade dentro do casamento. O ponto é esse que as Escrituras apontam para nós. De forma que, meus irmãos, tudo que sai deste padrão escriturístico, ou seja, da sexualidade dentro do casamento, é impureza. A castidade, então, a decência, a castidade, ela é correspondente aos estados, mas ela leva em conta o padrão. Deus criou a nossa sexualidade para expressar o amor dentro do casamento. Quero então olhar para vocês agora, meus irmãos, mas antes de fazer isso, vejam, eu quero agora aplicar o Evangelho, antes da gente olhar o texto aqui, né? Vamos olhar novamente para o João 8, abra comigo aí a sua Bíblia rapidamente, no João capítulo 8, e perceba o andamento do texto aqui, eu quero usar esse texto para ilustrar isso. Tá. Vamos colocar assim, irmãos. Eu não tenho aqui um quadro, mas eu vou tentar ilustrar isso aqui. Nós temos aqui Deus, vamos pensar aqui, tá? Temos aqui Deus, o homem aqui embaixo e a sexualidade aqui no meio, tá? Ok. Entenderam isso aqui? Vamos pensar assim, Deus, sexualidade e o homem aqui. Eu estou colocando aqui nessa posição para mostrar para vocês, fazer tipo um diagrama mental para mostrar o que a doutrina aqui. Veja, quando a mulher adúltera, ela era uma mulher casada, então ela traiu o marido. O que ela fez, irmãos? Deus está aqui, né? A mulher adúltera está aqui. O que ela fez? Ela adorou a Deus nisso, honrou a Deus nisso? Não. Mas ela adorou o quê? A sexualidade, o prazer e isso ali daquele momento. Foi isso que ela fez. Tá? Quando o Senhor Jesus Cristo fala com ela, ele diz assim, alguém te condenou? Alguém te condenou? O que essa mulher disse, né? Vamos ler então agora, o versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, 8:9, tá? Que eu estou lendo de João. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, vamos ver aqui. E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu tampouco te condeno. Então, o que é isso, irmãos? Perdão, graça. Então, Deus aqui vem em socorro desta mulher, que está aqui embaixo, e que estava servindo a sexualidade, em Cristo, seu Filho, lhe dá perdão, lhe mostra o seu amor, lhe mostra a sua graça. E aí Jesus diz em seguida, vai e não peques mais. Contra quem nós pecamos? Contra Deus. Então, veja, ele está dizendo que quando a mulher ela serviu a sexualidade, ela pecou contra Deus. Agora, Deus dá perdão para ela e Deus diz assim, não peques mais, isto é, não uses mais a tua sexualidade para desonrar a Deus, mas como expressão da vontade de Deus. No caso dela, ela era casada. O que ela tem que fazer? A sexualidade apenas no casamento. Por amor a Deus, em gratidão a Deus, obedecendo a Ele, tendo sido perdoada. Veja, não está fazendo isso para ser perdoada, mas tendo sido perdoada, ela vai fazer isso.
amando a Deus. Então, aquele prazer, quando ela estava pecando, ela estava adorando o prazer. Mas agora o prazer dela, a alegria dela, o quê? É usar a sexualidade na vontade de Deus, por amor a Deus. O prazer e a alegria dela é Deus mesmo, e não mais o sexo. O ídolo dela não é mais a sexualidade, mas Deus mesmo. Então, isso aqui é do casado, irmão. Agora, no solteiro a gente vai ver com os textos. Tá bom? Bora lá? Bora ler os textos agora. Mas eu quero que você guarde esse diagramazinho aqui, tá bom? Guarde isso, porque esse é o ponto mesmo que nós temos que guardar no nosso coração. Vamos ver primeiro. Deus detesta a impureza sexual. Leia comigo Levítico 18:30. Bora lá. Levítico 18:30. Levítico 18:30. Portanto, guardareis, Levítico 18:30. Só explicando aqui para os irmãos, esse capítulo 18 é Deus dizendo assim: vocês não façam nada do que os pagãos faziam. E aquela coisa da deturpação que eu falei para vocês. Tudo aquilo é impureza. Deus está dizendo assim: vocês são puros. Então vocês vão dizer não. É o negativo. Olha o que ele diz no versículo 30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo, olha, nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, eu aborreço isso, e vocês devem guardar-se puros para mim. Efésios 5, irmãos, agora, do 3 ao 5. Vamos ler também. Efésios 5, do 3 ao 5. Palavra do Senhor. Efésios 5, do 3 ao 5. Diz assim a Escritura Sagrada. Olha o que nós devemos agora fazer com relação a isso, segundo o Paulo. Irmãos, eu tenho que ler o primeiro versículo. Bora ler desde o primeiro, porque fala de Deus, fala do seu amor, está dentro do contexto aí. Bora lá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou. Olha só o amor de Deus aqui. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andem em amor, amem uns aos outros. Se vocês forem amados, expressão de amor, expressão de gratidão, percebe isso? Aí ele fala agora no versículo 3, mas a fornicação e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, não seja assunto de nomear entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Paulo fala aqui vários pecados, entre eles a avareza, né? Mas ele coloca aqui fornicação, impureza, palavras ruins. Então, existem pecados aqui, entre eles está envolvida a questão da impureza, irmãos, que ele diz assim, vocês foram amados, vivo agora debaixo do amor de Deus. Percebe? Né? Vamos ver agora que nós devemos detestar essas coisas. Vamos lá para Judas. Cartinha de Judas, né? É sempre bom a gente lembrar, não é o Judas Iscariotes. Judas, é só um capítulo, tão preciosa essa cartinha, versículo 22 e versículo 23. Judas está lá no finalzinho, né? Antes do Apocalipse. Judas, capítulo 22, perdão, capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim a Escritura. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Olha só. Odeiem tudo que é impuro, tudo que vem até a túnica manchada de impureza. Odeiem. Odeiem o que Deus odeia, por amor ao Senhor. Irmãos, está aqui o versículo. Vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 9, que Paulo fala
dos casados e solteiros, não é? Vamos ver lá. 1 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 9. Agora nós vamos ler os textos que tratam dos casados e dos solteiros. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 9, diz a Escritura Sagrada. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira e outra de outra. Você vê que Paulo não era casado. Paulo tinha um dom, um chamado para ser solteiro e para se dedicar ao ministério apostólico. Já Pedro, né? Pedro era casado. Então, o que Paulo está dizendo assim? Olha, não é bom que o homem toque em mulher. Tem motivo dele falar aqui, mas o que eu quero aplicar é o seguinte, é que na vida de solteiro é abstinência sexual. Porque a sexualidade é dentro do quê? Do casamento. Paulo diz, porém, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. E o marido paga a mulher, da mesma sorte a mulher ao marido, ou seja, aí entra na vida de casado. Bom, nem todos são chamados para essa vida de solteiro. Portanto, sendo chamado para o casamento, case-se. E dentro do casamento, existe, então, a sexualidade exercida no casamento em relação à sua esposa ou ao seu marido. Então, está bem claro aqui, não está, meus irmãos? Essa é a forma de glorificar a Deus. Solteiro, não toque em mulher. Solteira, não toque em homem. Casado, pague a mulher. Casada, pague ao marido. Então, a sexualidade dentro do casamento ou fora do casamento, não tocar. Meus irmãos, o ponto aqui é que a Escritura está colocando que nós somos chamados para essa pureza, para essa castidade, para esta decência dentro das nossas relações e pelo poder, e aqui que eu quero colocar bem claramente, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça de Deus e em amor, como expressão do amor a Deus. Vai e não peques mais. Vai e vivas em decência e pureza por amor. Vamos ver agora outros textos, meus irmãos, para a gente completar. Dá para ler todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 8. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 8, que diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, olha, da fornicação, que é o pecado sexual, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Você percebe aqui? Eles não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus. Vocês o amam. Vocês foram salvos. Vocês têm Ele como Deus. Agora vocês não vão mais viver na devassidão como eles, mas possuam o corpo de vocês como templo do Espírito, como uma adoração a Deus. Paulo vai dizer, né? O que se une a uma prostituta, imagine, ele está usando o templo de Deus nesse pecado, mas ele deve usar o templo de Deus, o corpo, o vaso para a santificação, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. No versículo 6 ele diz assim, ele faz uma aplicação com relação ao próximo, porque toda sexualidade ilícita envolve o próximo, né, meus irmãos?
Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, vejam, não oprima o seu irmão, não engane o seu irmão. E aqui ele está tratando, já que o contexto é sexualidade, ele está tratando disso. Toda sexualidade envolve o próximo. Eu falei de fazer do próximo um objeto, lembra? Quando a pessoa não se casa, não exerce essa sexualidade dentro do casamento, ela sempre está usando o outro. Por que não quer casar? Porque ela está usando o outro. Ela não quer um compromisso, entende? Casamento o que é? Compromisso. Então, tudo que sai disso é oprimir o outro. Tudo que sai disso é fazer mal ao outro. É destruir o outro. É usá-lo. Um cristão não deve fazer isso com o seu próximo. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Homens sedutores, mulheres sedutoras, e todas as depravações sexuais. É usar o próximo como um objeto para si, não é? O seu prazer, o seu ego, o seu ídolo, que é o prazer, e que o outro é degradado. Por isso, irmãos, que as relações entre homens e mulheres devem ser em pureza e em respeito, por causa do amor a Deus. Os homens devem tratar as mulheres, as outras mulheres que não sejam sua esposa, com o quê? Com pureza, por respeito a elas, por amor a Deus. E assim também as mulheres. Deve tratar os homens que não sejam seus maridos, não são seus maridos, com pureza e com respeito, por amor a Deus, para honrar o Senhor. Porque tudo que sai disso, certas insinuações, toda outra prática que já leva à sedução, né? Que não tem o objetivo do casamento, de certa forma, está denegrindo o próximo, está tratando o próximo como um objeto para o ego, para o orgulho. Então, eu estou procurando ser mais prático possível, irmãos, dizendo o seguinte: se não leva ao casamento, se não visa o casamento, e se não é praticado no casamento, é tratar o outro como o quê? Objeto. Esse é o ponto que eu gostaria também de aplicar aqui. Não sei se eu consegui ser muito claro, tá? Eu acho que está dando para todo mundo entender. Eu quero finalizar, irmãos, com, então, Hebreus 13:4, né? Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Que diz assim, meus irmãos, Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Perceba? Seja venerado o matrimônio, seja venerado o leito sem mácula. Porém os que fornicam e que adulteram, Deus é o juiz dessas coisas. Meus queridos irmãos, o que eu procurei apresentar nessa... Nós vamos ainda caminhar bastante neste assunto. Isso é só a primeira pergunta do primeiro catecismo, que ainda tem um catecismo maior, né? Mas o que eu quis dizer para vocês nessas duas aulas primeiras é o seguinte: olha, o Evangelho nos purifica e nos faz ver a sexualidade como um meio de honrar a Deus, como resposta, como gratidão ao seu amor, no poder do Espírito Santo. E nos faz respeitar o nosso próximo, olhando para ele com amor.
com cuidado e não como objeto sexual, que é o que degrada, a sexualidade degrada dessa forma, ou seja, ela leva a pecar contra Deus e se torna um ídolo. Lembra? Homem, sexualidade e Deus. Se torna um ídolo e abandona Deus. Mas no Evangelho nós vivemos a sexualidade para a glória de Deus e nisso amamos o nosso próximo e respeitamos o nosso próximo. Seja qualquer homem, qualquer mulher, ou seja, a esposa ou o marido. Para a glória e para a honra de Deus. É isso. Bom, vamos orar. Pode perguntar, irmão, fica à vontade. Sim. Sim. Aham. Sim. Sim. Primeira Coríntios 6,18. Isso. Confirma. Isso. Amém. Sim. Sim. Come muito. É verdade. Sim, sim. Aham. Ah. Uhum. Isso. Tem alguma coisinha lá, né? Ah, verdade. Uhum. Não fácil de comer. Abrir, tem a embalagenzinha lá, fácil. É, é verdade. É verdade. Aí vai engordando. Sim, sim. Aham. Uhum. Isso. Aí a senhora me deu. Você quer falar mais? Essa me deu a oportunidade então, de aplicar também a mesma coisa aqui, ó. Aí no caso, lembra? Deus, sexualidade e o homem. Aqui, Deus, comida e o homem. Ou a mulher. Aí ele vai comer com um Deus aqui. Deus dele é o prato, né? E Deus está sendo desonrado. E ele está se destruindo. E às vezes essa destruição leva a família também, porque ele não come só. Ele vai levar outros a comerem com ele. Então, é um mal que tudo é assim, envolve a mim, envolve Deus, desonra Deus e também acaba prejudicando, né? Agora, qual é a cura disso, aproveitando o seu exemplo, irmão? É a troca de amores. Eu queria colocar isso para vocês. Meu prazer não vai ser o feijão, o arroz. É gostoso, é para a gente sentir prazer, não tem nada de mal com prazer, né? Mas o meu prazer vai ser comer prazerosamente, só para me alimentar, né? Para a glória do meu maior amor, que não é o feijão, não é o arroz, é Deus. E isso então vai motivar. Por isso que Paulo diz, né? Fazei tudo, não como para os homens, mas como para o Senhor. Lembra que ele diz? Então, a mesma coisa. O Senhor, o servo vai tratar bem o Senhor e vice-versa. É isso que Paulo fala lá. Com culto, com amor a Deus. Mas é isso mesmo, irmã. E eu quero lhe agradecer por esse versículo, né? Eu estou gravando aqui no microfone, eu não sei se a sua voz saiu, e fica muito assim. Não, mas pode, eu quero que saia. E eu queria que, eu não sei se saiu porque fica muito, o microfone fica muito fechado, né? Então, eu queria até ler, porque para as pessoas também, né? 6, o 1 Coríntios 6,16, que a irmã leu. 1 Coríntios, né? 6,18, né, irmã? Desculpa, 6,18, que diz: fugir da fornicação, 6,18, né? 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação.
Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Olha, vamos ler o 19 também? Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado, olha que coisa linda, irmão, por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto. Eu nem ia ler esse texto, mas finaliza perfeitamente o ensino da aula passada e dessa aula de hoje. Vamos orar então, meus irmãos? Se não tiver mais nenhuma pergunta, uma questão, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, né? Amado Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós podemos, nesta manhã, tratar deste assunto tão atual, que tem destruído tantas vidas, levado ao vício, à degradação, à morte, né, de tantas pessoas, e ao prejuízo de uns em relação aos outros. Mas o Senhor, como o Senhor salvou aquela mulher adúltera, Senhor, que estava tanta vergonha diante daqueles homens, o Senhor cheio de amor, cheio de compaixão, livrou a ela daqueles religiosos e deu a ela o seu perdão. Ó Deus, seja compassivo com nossa alma, conosco, Senhor, cada um de nós. A pessoa que vai ouvir esse estudo pela internet, que o Espírito Santo leve a Ti, Senhor Jesus. E a essas palavras, nem eu te condeno, e as palavras, vai e não peques mais. Nós possamos, Senhor, e todos os que nos ouvirem desse estudo, possam, Senhor, experimentar. A nossa querida igreja e todos que ouvirem, possam experimentar a pureza sexual, por amor a Jesus Cristo, para o louvor da sua glória, e amando o próximo, e fazendo bem ao próximo, em o nome santo de Jesus. Que assim seja, Deus Todo-Poderoso em Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Deus nos abençoe. Quero convidar vocês, nós lemos agora o texto de hoje à noite, tá bom? Está em Daniel, capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, do verso 1 ao verso 3.